Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja com todos vós que estão aqui no canal PRPC Joar Luciano Almeida, para hoje termos o estudo, mais uma vez, do culto de doutrina da Igreja Presbiteriana do Brasil em Vitória, na cidade de Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Nós queremos convidar você a abrir sua Bíblia no texto de Marcos, capítulo 14, e nós leremos os versos 22 a 26. Nos fala sobre a ceia do Senhor. Nos diz: E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai que está nos céus, muito obrigado por esse dia que o Senhor fez e nos deu. Muito obrigado por tua graça, bondade e misericórdia para conosco. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos amparado, nos sustentado, nos concedido tua graça e favor. É o que nós humildemente rogamos a ti agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós falaremos sobre a transubstanciação. Estamos estudando o terceiro caderno de Verdades Essenciais da Fé Cristã, DR6 da editora Cultura Cristã. E nós estamos examinando os sacramentos e já vimos o batismo e já vimos também parte da Santa Ceia e veremos agora sobre a transubstanciação. Não há, de fato, nada mais sagrado ou mais solene na vida da Igreja do Senhor Jesus do que celebrar a ceia do Senhor, do que participar da Santa Ceia, da Eucaristia, da comunhão. Ela é chamada de Santa Comunhão porque durante esta refeição existe ou acontece um encontro especial entre Cristo e o seu povo, entre Cristo e o crente. Naquele momento, Jesus está presente conosco de uma maneira única, de uma maneira de fato especial. A pergunta é: como é que Cristo está presente no momento da Santa Ceia do Senhor? Como é que Ele está presente? De que maneira? Esta pergunta tem sido o tema de intermináveis controvérsias entre os cristãos, no meio mesmo da igreja cristã. Não tem sido apenas um ponto de atrito entre o protestantismo e o catolicismo romano. Foi também uma área de conflito entre os líderes da Reforma. Lutero, Calvino, Zwinglio, eles não puderam resolver isso entre si. Eles estavam em campos diferentes, mesmo nessa questão. A Igreja Católica Romana, ela ensina a doutrina da transubstanciação, a qual significa que, durante a missa, ocorre um milagre pelo qual a substância dos elementos ordinários do pão e do vinho se transforma na substância do corpo e do sangue de Cristo. Esse é o ensino católico. Aos sentidos humanos, o pão e o vinho não exibem nenhuma mudança perceptível. Entretanto, os católicos romanos creem que, embora os elementos ainda pareçam pão e vinho, tenham sabor de pão e vinho, tenham cheiro de pão e vinho, eles se tornam o corpo e o sangue reais de Cristo. Esse é o ensino católico. Para entender essa ideia, requer-se que conheçamos um pouco da filosofia de Aristóteles. Sim, Aristóteles ensinava, em termos simples, que todo objeto, entidade, é feito de substância e acidentes. A substância é a essência mais profunda, ou a matéria de uma coisa. Isso é a substância, a matéria de uma coisa. Os acidentes
se referem à aparência externa, como você vê, como você os percebe. Sentir, provar, cheirar. Para Aristóteles, sempre havia uma relação inseparável entre um objeto e seus acidentes. Um carvalho, por exemplo, sempre tem a substância e os acidentes pertinentes a um carvalho. Para que algo tenha a substância de uma coisa e os acidentes de outra coisa, é necessário que haja um milagre. Veja a lógica que eles utilizam, a filosofia de Aristóteles. Este é o alegado milagre da transubstanciação. Os elementos do pão e do vinho se transformariam na substância do corpo e do sangue de Cristo. Ao mesmo tempo, os acidentes do pão e do vinho permanecem, ou seja, a aparência do pão e do vinho permanece, mas a substância muda. Portanto, na Eucaristia, teríamos a substância do corpo e do sangue de Cristo sem os acidentes do corpo e do sangue de Cristo. E temos os acidentes do pão e do vinho sem a substância do pão e do vinho. Veja que lógica eles estão usando para afirmar que na Santa Ceia, na Eucaristia, acontece uma metamorfose da substância do pão e do vinho em substância do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Sem um suposto milagre, temos a substância e os acidentes do pão e do vinho. Meus queridos, parece simples a gente usar a lógica aristotélica. Parece simples, mas não é tão simples assim. Vamos lá. Depois do milagre, teríamos a substância do corpo e do sangue de Cristo com os acidentes do pão e do vinho, com a aparência e o cheiro do pão e do vinho. Mais importante do que a controvérsia em torno da transubstanciação era a questão concernente à natureza humana de Jesus. Não devemos esquecer que se o pão e o vinho se transformam na carne e no sangue de Cristo, isso tem a ver com o corpo de Cristo, com a natureza humana de Jesus. E a gente precisa compreender que o corpo humano de Cristo, a natureza humana de Cristo, ela permanece humana, naturalmente humana, 100% humana, não recebendo, como veremos, não recebendo a comunicação dos atributos da divindade na natureza humana. O corpo e sangue pertencem à humanidade de Jesus, não à divindade de Cristo. Visto que a Eucaristia é celebrada em diferentes partes do mundo, ao mesmo tempo, a pergunta é: como a natureza humana de Cristo, o seu corpo e sangue, podem estar em mais de um lugar ao mesmo tempo? Como? Nós não devemos esquecer que Jesus de Nazaré é uma pessoa com duas naturezas distintas. A natureza humana, 100% humana, sem mistura com a natureza divina, e a natureza divina, 100% divina, sem mistura com a natureza humana. Duas naturezas distintas, sem se misturar, sem se confundir, sem gerar uma terceira substância, sem gerar um terceiro ser. E a gente precisa ter isto em mente, especialmente quando a gente pensa aqui sobre a possibilidade do corpo de Cristo estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Não fica, não está. O nosso Senhor Jesus Cristo é Deus, mas Ele também é homem. Ele é 100% Deus, mas Ele também é 100% homem. E a natureza humana de Cristo está localizada em um único lugar ao mesmo tempo. Não fica em vários lugares ao mesmo tempo. Está à destra do Pai no céu. Está, portanto, numa dimensão, o céu, num lugar, num local, o céu, e não pode estar no céu e aqui ao mesmo tempo. A natureza humana de Cristo não pode estar no céu e aqui ao mesmo tempo. Vejamos.
O poder de ser onipresente, o poder de ser onipresente, de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ou em vários lugares ao mesmo tempo, Deus está em todo lugar ao mesmo tempo, é um atributo da divindade e não da humanidade de Jesus. Para que a natureza humana de Jesus pudesse se espalhar por várias partes do mundo ao mesmo tempo, teria de haver a deificação da natureza humana, ou seja, a natureza humana deveria ser divinizada. Tanto Lutero quanto os católicos romanos ensinavam que a natureza divina de Cristo, a qual possui os atributos da onipresença, comunica seu poder à natureza humana. Lutero pensava isto e a Igreja Católica também pensa isto, que a natureza divina comunica à natureza humana o atributo da onipresença, de maneira que esta, embora normalmente permaneça num lugar, pode estar presente em mais de um lugar ao mesmo tempo. Meus irmãos, isso não é compatível com a história da Igreja, com o desenvolvimento do pensamento cristão ao longo da história da Igreja. Isso não é compatível com o Novo Testamento. Isso não é compatível com o Antigo Testamento. Isto não é compatível com a teologia bíblica. Isso também não é compatível com a própria teologia da tradição da Igreja, a teologia dos concílios, a teologia conciliar ao longo dos concílios, ao longo dos séculos, que foi defendida e definida pela Igreja ao longo das eras. Para Calvino e outros estudiosos e outros teólogos da época, esta ideia da comunicação dos atributos divinos à natureza humana era vista como uma violação do Concílio de Calcedônia. O Concílio de Calcedônia, ele aconteceu no ano de 451 depois de Cristo. E nesse concílio se definiu a respeito da humanidade e divindade de Cristo de modo claro, de modo claro, teologicamente claro, biblicamente claro. O concílio afirmou que as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, elas estão unidas de tal maneira que não tinham mistura. Portanto, a natureza de Cristo, ela foi unida inseparavelmente à natureza humana, unida inseparavelmente à natureza divina, mas sem se misturar, sem confusão, sem se confundir. Também sem separação e sem divisão. Portanto, sem dividir a pessoa de Cristo, mas sem separar a pessoa de Cristo e sem as duas naturezas se separarem uma da outra. As duas naturezas foram unidas no ventre de Maria, unidas pelo Espírito Santo, e portanto isto é um milagre sobrenatural e soberano do Espírito Santo em unir as duas naturezas no ventre, na barriga de Maria. E o Espírito Santo realizou esta obra no ventre de Maria de modo soberano, sobrenatural, unindo as duas naturezas em uma única pessoa chamada Jesus Cristo de Nazaré. O Logos divino, a palavra de Deus, ela recebeu uma segunda natureza. A segunda pessoa da Trindade adotou, assumiu uma segunda natureza, a humana. E, portanto, as duas naturezas, humana e divina, permanecem sendo 100% humana e 100% divina, mas unidas inseparavelmente. Uma união hipotástica, uma união inseparável, uma união das duas naturezas e que elas permanecerão para sempre unidas. Antes do Logos ser posto no ventre de Maria, ele era o Logos, a palavra divina, a segunda pessoa da Trindade, a palavra divina, o verbo divino. Mas
apenas com uma natureza divina. Mas quando foi posto no ventre de Maria e assumiu a natureza humana, agora o Logos divino, ele é o verbo encarnado, o verbo que se fez homem, o verbo que assumiu uma segunda natureza, a humana. E, portanto, dali em diante, desde o ventre de Maria, o Logos, ele não é apenas o Logos, ele é o Logos encarnado, o verbo encarnado, a palavra de Deus que se fez homem. E para sempre permanecerá unido à natureza humana. Portanto, para sempre, o Logos divino permanecerá sendo Jesus Cristo de Nazaré, esta única pessoa, Jesus de Nazaré, uma única personalidade com duas naturezas distintas, humana e divina. E nós não devemos esquecer esta verdade, e não apenas não devemos esquecer esta verdade, mas enfatizar, salientar esta verdade. As duas naturezas estão unidas na única pessoa, Jesus de Nazaré. Mas as duas naturezas são distintas, não se misturam, não se confundem. Também não há divisão delas, não há separação delas. Cada natureza mantendo seus próprios atributos, cada natureza mantendo suas próprias qualidades, atributos. A natureza humana permanece sendo 100% humana e não recebe atributos divinos nela. E a natureza divina permanece sendo 100% divina e não recebe atributos humanos na natureza divina. As duas naturezas estão unidas em uma única pessoa, Jesus Cristo de Nazaré. Meus queridos, assim para Calvino e para a maioria dos reformadores, a transubstanciação manifestava uma forma de heresia. A transubstanciação manifestava e manifesta uma forma de heresia, a qual diz que a natureza humana de Cristo recebe comunicação de atributos da natureza divina, o que não é verdade. A natureza humana permanece lá, assentada à destra do Pai no céu. A natureza divina é onipresente. A natureza humana permanece no céu e não é onipresente. E não é onipresente também no momento da Eucaristia e não é onipresente também no momento da Santa Ceia. Nós precisamos compreender que a Santa Ceia é um sacramento que nos traz bênçãos espirituais. E nós devemos lembrar que nós recebemos o pão e recebemos o vinho, quimicamente pão, quimicamente vinho, com as suas propriedades químicas de pão e de vinho. As substâncias e tanto a substância do pão quanto os acidentes do pão estão ali presentes na Santa Ceia. O pão permanece sendo pão, a substância do pão, e os acidentes, a aparência, permanece sendo do pão e do vinho. Mas acontece sim uma comunicação especial na Santa Ceia. Nós comemos quimicamente pão e vinho, nós tomamos a aparência do pão e do vinho, a substância do pão e do vinho na Santa Ceia, na Eucaristia, mas o Espírito Santo, ele comunica às nossas almas e corações o que o pão e o vinho significam. Nós comemos quimicamente pão e vinho, comemos e bebemos quimicamente pão e vinho, mas o Espírito Santo comunica real e verdadeiramente o que o pão e o vinho significam. O pão significa a carne de Cristo e o vinho significa o sangue de Jesus. Espiritualmente, pela fé, nós recebemos, pela fé, espiritualmente, a comunicação da carne e do corpo e do sangue de Jesus às nossas almas e corações. Que assim você creia, que assim você possa participar da Santa Ceia, da Eucaristia, para receber os benefícios do corpo e sangue de Jesus. Não acredite em heresia. Não acredite em heresia. A
A natureza humana de Cristo permanece no céu. A natureza divina de Cristo é onipresente. É evidente que a pessoa Jesus de Nazaré, que tem duas naturezas, a pessoa de Jesus está aqui, a pessoa de Jesus está aí. Que você creia na humanidade e na divindade de Cristo, unidas inseparavelmente, mas que permanecem sem se misturar, permanecem sem se confundir. E que Deus nos conceda a graça para vivermos de acordo com a palavra do Senhor, para a glória de Deus e para o bem de nossa alma, em nome de Jesus, nosso Senhor. Vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai que está nos céus, muito obrigado por tua graça, bondade e misericórdia para conosco. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, nos amparado, nos concedido graça e favor. Obrigado por esse estudo. Ajuda-nos a compreender a tua palavra e ajuda-nos também a compreendermos esta doutrina. Que possamos, em nome de Jesus, nos firmar na tua palavra, nos firmar no teu evangelho e nos agarrarmos à certeza de que Jesus de Nazaré é Deus homem encarnado. Que Jesus de Nazaré tem duas naturezas distintas, mas inseparáveis, mas que não se confundem, não se misturam. Ajuda-nos, ó Deus, a confiando em Jesus, recebermos e participarmos da Santa Ceia com alegria no coração e com fé, certos de que o teu Espírito comunicará às nossas almas as graças, poderes e benefícios do corpo e sangue de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão, as consolações do Santo Espírito sejam irmãos sobre vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Meus irmãos, que você possa, em nome de Jesus, você possa se inscrever aqui em nosso canal, PRPC Joás Luciano Almeida. Se inscreva e também clica aí no sininho para você receber as notificações quando nós postamos aqui mensagens em nosso canal. Que Deus nos conceda graça e favor, que você possa compartilhar também esse estudo com outras pessoas, para que Deus seja louvado, glorificado em nossas vidas e nós possamos crescer e aprender um pouco mais da palavra de Deus. Tenham uma boa semana na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus nos abençoe.